dois. Um. Ok, temos som. Pronto, peço desculpa aqui a confusão, mas os vídeos não davam no outro computador, então tenho de fazer aqui algumas mudanças. Antes de eu dar início à minha apresentação, eventualmente um pouco controversa, queria deixar uma palavra de agradecimento ao CTCB pelo convite como orador e, claro, obviamente, à equipa que tem estado por trás deste evento, o engenheiro João, o engenheiro Sandra, a engenheira Inês, que também está aí alguns. Um evento fantástico, sugiro que seja feito todos os anos. Todos os anos há novas ideias, todos os anos há novas calls e o objetivo aqui é um pouco esse, é tentar um pouco aproximar-nos de vocês e o CTCB está aqui a tentar de alguma forma criar este canal de comunicação, porque nós falamos um bocado de línguas diferentes, vocês têm a vossa linguagem, a vossa ontologia, nós temos a nossa e é através deste meio que nós eventualmente poderemos conseguir comunicar. Logo parabéns ao CTCB. Pronto, eu chamo Miquel Conceiro, tenho vindo a trabalhar na robótica há alguns anos. Comecei, obviamente, onde toda a gente começa no meio académico, neste tópico. Depois acabei por ser investigador da Robocorp, no Politécnico Coimbra, depois do Instituto de Sistemas e Robótica na Universidade, onde ainda sou. Atualmente como professor convidado também no Politécnico de Tomar. E agora como CEO de uma pequena empresa sediada aqui no CTCB, que é Engenharios, em que esta empresa tem várias áreas de atuação, sendo que eu aqui vou dar principal destaque à área da robótica, a robótica de serviço, que é um bocadinho diferente da robótica a que a maioria de vocês está habituada, que é, vocês poderiam, claro, argumentar, ok, mas a robótica que temos nas nossas fábricas é a robótica de serviço, eles efetivamente estão a fazer um serviço. Não é nada contra isso, de facto estão a fazer um serviço e é só esse serviço que faz, é programado para esse efeito. A robótica de serviço vai um pouco mais além disso, a ideia é facultar serviços que de certa forma requerem aprendizagem, evolução, serviços esses que tipicamente são realizados por nós. É claro que a revolução da indústria 3.0 acabou por avançar um bocado nesse sentido, criámos robôs efetivamente para nos substituir em determinadas tarefas, mas esses robôs são estúpidos. Eles não têm inteligência, não têm capacidade de percepção artificial nem inteligência artificial que nós, neste momento, estamos preparados, nós, investigadores, cientistas e empresários, estamos preparados para começar a investir. É claro que existe um caminho a percorrer, nós mesmos, na empresa, temos vindo a percorrer este caminho, começamos com drones, ainda trabalhamos com drones para monitorização de infraestruturas, depois passamos ao robô industrial, o forte semi-industrial, com já alguma capacidade de carga interessante. A diferença entre isto e um AGV é essencialmente que o AGV, enquanto que ele vive no seu mundo, este robô, a ideia é interagir no nosso mundo. O que é que eu quero dizer com este mundo? Estes mundos têm a sua piada. Os manipuladores robóticos vivem no seu mundo também, eles estão por trás de uma gaiola, não estão em contacto com o ser humano, logo têm um conjunto de tarefas muito específicas para fazer e o ser humano não pode interferir nessas tarefas, eles não têm essa capacidade de se adaptar e reagir a essas tarefas. Por sua vez, os AGVs não é muito diferente. É claro que vocês poderão dizer, então, mas os AGVs estão a percorrer o nosso mundo. Não, na realidade eles estão no mundo deles, eles têm marcadores, seja radiofrequência, códigos QR, seja o que for, que lhes permite navegar no mundo deles. Dá a sensação que estão a navegar no nosso mundo. Mas a única interação que eles têm com o nosso mundo é quando eles efetivamente veem que existe um obstáculo à frente, ou nós, ou seja o que for, eles não conseguem propriamente distinguir, e param. Logo, na realidade, eles também estão no nosso mundo. E aquilo que quero com esta apresentação é um pouco mudar de paradigma, é sair do mundo deles e fazer com que esse mundo seja, de certa forma, o nosso mundo. Ou seja, poderíamos estar aqui a falar, de certa forma, e tentando evitar ser demasiado controverso, num filho entre um manipulador robótico e um AGV. Mas um filho que não só adotou as características fundamentais desses dois mundos, a capacidade de manipulação, porque o que nós queremos é robôs para a produção, mas também a capacidade de mobilidade que o AGV tem, mas que se conseguiu adaptar aos tempos de hoje. Ou seja, que foi gerado nesta nossa geração, na nossa realidade, e que consegue navegar lado a lado com o ser humano. E, dito isto, nós temos vindo a caminhar nesse sentido. Esta foi a próxima plataforma que desenvolvemos, já no ano passado, que neste momento está no Politécnico de Tomar, em funcionamento. A ideia era evoluir a plataforma que tínhamos desenvolvido anteriormente para apresentar algo já mais próximo daquilo que queremos, que é uma plataforma capaz de interagir com o ser humano. E um pouco em linha com isto, iniciámos um projeto de investigação chamado STOP, que consiste em desenvolver robôs para vigilância em edifícios, robôs de segurança, basicamente. Neste projeto temos a colaboração do CTCB,
temos também da Universidade de Coimbra. É um projeto que, se isto anda para a frente, ok. É um projeto que já temos algum background naquilo que se refere ao comportamento de multirobô. Isto que vocês estão aqui a ver é aquilo que o robô, a percepção do robô do corredor que está mesmo aqui do lado de fora, aquele que passaram para poder entrar aqui na sala. Nós estamos alguns aqui, nesta zona, no auditório. Ou seja, ele tem uma percepção muito similar à nossa, é isto que ele consegue visualizar. Apesar de isto ser um ambiente de simulação, na realidade é um ambiente de simulação com toda a transportabilidade para o mundo real, pois os algoritmos são funcionais, já foram validados em robôs reais. E aquilo que nós estamos aqui a ver, um bocado pequeno, talvez não consigam ver, são os robôs então a iniciar o seu processo, a sua missão de patrulhamento, irão navegar pelo cenário, detectar potenciais intrusões e por aí fora, tal como um segurança o faria. Numa tarefa que é cansativa, morosa, tipicamente pode estar sujeita à subjetividade da própria pessoa, exatamente por causa do cansaço e da sua falta de percepção em ambientes, nomeadamente com falta de iluminação. Isso tudo que para o robô é peanuts. Pronto, então qual é o próximo passo a seguir este projeto e preferencialmente no decorrer deste ano? É nós conseguirmos colocar um bocadinho desta tecnologia nas vossas fábricas, na indústria, nomeadamente da cerâmica e do vidro, não para criar mais do mesmo, mas para tentar verter este conhecimento que nós temos daquilo que são efetivamente robôs inteligentes em algo com capacidade para trabalhar lado a lado com o operador humano, em tarefas que, de certa forma, possam não ser dignas daquilo que é a vida humana. É claro que tudo isto é argumentável e poderíamos estar aqui a filosofar sobre esse tópico, que eu teria todo o prazer, mas tenho o tempo contado e o João não vai deixar, por isso vamos seguir para avançar um bocadinho e eventualmente há daqui vir alguma discussão. Já falámos da indústria 4.0, não vou falar mais disso, apenas vou dizer, ok, o objetivo é claro, fábricas inteligentes, ponto. Por outro lado, o objetivo da robótica industrial, quando surgiu, mais ou menos em 1950, era também claro, aumentar a produtividade, criar máquinas que pudesse auxiliar o ser humano nessa tarefa. Também aconteceu. E se nós formos a ver esta imagem, existem imensas na web sobre a indústria 4.0. A robótica tem obviamente ali um papel fundamental e quando é apresentada a robótica, no contexto da indústria 4.0, é muito sobre a robótica autónoma. Reparem que toda a robótica, obviamente, que nós temos nas fábricas é autónoma, os AGVs são, os manipuladores são, mas este termo ele vai mais a fundo do que o simples termo como nós o conhecemos. Não é só sobre a autonomia na tarefa que está a fazer, mas a autonomia no sentido como nós, seres humanos, somos autónomos. Ou seja, de facto, ele tem umas determinadas tarefas, tal como um operador de uma fábrica tem determinadas tarefas, e ele tem que executá-las. E não tem o seu próprio espaço de trabalho limitado para poder trabalhar sem a interseção, sem a interação do ser humano, e não tem só uma ou duas ou três tarefas. Isto é andar à luta com isto. Pronto, isto é mais ou menos um esquema das revoluções industriais que temos tido. E o que mais me agrada aqui, obviamente, é que na terceira que tivemos foi a robótica que teve um papel fundamental, mas o mais interessante nisto é a diferença do espaçamento daquilo que chamamos o intervalo da revolução industrial. E nós vemos que esta última, enquanto que as outras demoraram sensivelmente há uma centena de anos, esta última demorou sensivelmente 60 anos. Eu não sou muito, não tenho um curso em futurologia, mas esta próxima, a quarta revolução, não vai demorar metade disso. Na realidade eu apontaria mais para um quarto desse valor, ou seja, algo para acabar em 2030. A revolução industrial, a quarta, ou seja, aquilo que é a indústria 4.0. O que significa que existem vários projetos que acabam por consolidar aquilo que estou a dizer. Projetos a decorrer atualmente, que eu irei falar depois no Project Slam, na devida altura, mas o facto é que se nós não quisermos apanhar esta onda, tudo bem, podemos não fazê-lo, mas ela vai acontecer na mesma, as coisas vão surgir e a indústria vai evoluir e era bom que nós não ficássemos só a assistir. É interessante ver também que o investimento na robótica industrial, o maior investimento, ou seja, a maior taxa de crescimento que houve do ponto de vista de crescimento foi exatamente antes de entrarmos no I 4.0. Okay?
em que houve o dobro do investimento face aos 5 anos anteriores. E isto é bastante interessante, porque na realidade esse investimento que foi feito não foi na indústria 4.0, foi no produto final que tínhamos da indústria 3.0, daquilo que era a robótica. E porquê que houve esse crescimento? Na realidade os robôs tornaram-se ligeiramente, mas ainda de forma significativa, mais baratos, mais disponíveis para os utilizadores. Okay? E isso fez esta grande diferença. Reparem que depois disto o crescimento vai continuar a haver crescimento no investimento da robótica industrial, mas será de uma forma mais gradual. Okay? Ou seja, é expectável que de facto a matéria-prima continue a baixar e nos permita a nós, criadores, criar estas plataformas para vocês a preços mais interessantes. Este é um pequeno vídeo que eu não irei mostrar todo, só queria aqui focar que isto é uma feira, das maiores feiras que há, se não a maior, no mundo da automação e robótica industrial. Nós estivemos lá presentes nesta versão deste vídeo, que foi em 2016, que ocorre, tal como eu disse, 2 em 2 anos em Munique. E aquilo que nós vimos lá foi exatamente o início de todo esse processo da robótica 4.0. E queria, por exemplo, mostrar aqui, penso que será mais para trás. Ok. Este é um bom exemplo, que é o que vem a seguir, que é o Tiago, em que finalmente começamos a ver robôs com capacidade de grasping em peças que não são rígidas. Okay? Isto fez-me lembrar na minha visita à KPN, com o engenheiro Jorge. Estou certo, João? É isso, o engenheiro Jorge que nos acompanhou, não é? Em que estávamos a ver as várias dificuldades que eles tinham, porque aquilo era muito, muito tradicional, e uma das partes interessantes dessa visita foi a ver as senhoras, as operadoras, a criarem os cestos à mão, completamente à mão, pois a pasta, a matéria-prima que lhes vinha parar às mãos era flexível. E é claro que isso, do ponto de vista de robótica, é uma complicação de todo o tamanho, mas na realidade são coisas que nós, felizmente, já começamos a conseguir ultrapassar. Pronto, então qual é que é, de facto, a tendência? Quais são os pontos-chave da robótica 4.0? São estes aqui. É os sistemas cooperativos, multi-robô. Atenção que ali, de facto, eu podia ter generalizado, podia ter colocado multi-agente, porque os robôs nunca vão colaborar só consigo mesmo, vão colaborar com os outros operadores humanos e, mais importante que isso, irão colaborar com os sensores, ou seja, com a própria infraestrutura. Não é que eles tenham necessidade que a infraestrutura seja preparada para eles, não é isso, aliás, que seria o conceito da Revolução Industrial número 3, mas é que eles vão beneficiar daquilo que já existe no local, redes de sensores, seja para energia, seja para monitorização do processo de produto, seja o que for, vão beneficiar disso para aumentar a percepção deles de tudo aquilo que está a ocorrer no meio envolvente. Ou seja, de certa maneira podemos dizer que eles vão manter-se connected, é aquilo que se chama Internet Connected Solution, Smart Devices. Teremos também a componente de interação multimodal, irei falar quando passar o vídeo, Cloud Robotics e percepção e inteligência artificial. Isto é um cartão vermelho que eu recebi agora. Isto é um exemplo de coordenação multi-robô muito básico. Atenção que isto ainda é ao nível da Revolução 3.0, mas pelo menos sabemos que este está de facto a funcionar. Não é já deste ano, já tem algum tempito, que são basicamente os armazéns da Amazon, em que temos dezenas e dezenas de micro-AGVs que se coordenam entre si e vão buscar ou seja, os pacotes, as encomendas, seja o que for, para determinado local de forma autónoma, de forma coordenada, e isto é o tal conceito mais básico da cooperação multi-robô. Depois temos a interação multimodal. O exemplo perfeito no contexto industrial é o Baxter, que é um robô criado pelo Ronnie Brooks, que é um grande investigador na área da robótica, que é o diretor da Thinking Robotics, que na realidade é a antiga iRobo, que foram aqueles que criaram os primeiros aspiradores robóticos, o Romba. E eu assisti uma apresentação dele, penso que foi na Alemanha, mas pronto, isso nada bem agora nestas horas. E ele foi quando ele apresentou este robô pela primeira vez, e eu fiquei um bocado cético na altura, não entendi, ok, mas porquê queremos um robô com uma carinha bonita numa empresa? E depois comecei a entender consoante ali a apresentar, ou seja, na realidade existe um motivo óbvio para o qual nós queremos um robô desta natureza a trabalhar com o operador humano. Primeiro é que o operador humano consegue, de certa maneira, associar-se a ele. Atenção, não estamos aqui a falar de forma nenhuma em
antropomorfizar este tipo de objetos, ok? Mas nós temos tendência a fazer isso. Nós fazemos com os nossos animais de estimação, tentamos, de certa maneira, ver características humanas neles. E nos robôs vai continuar a acontecer. Mas não é por esse motivo que eu estou aqui hoje. Isto é algo que irá acontecer, e quando eu digo que vai acontecer esse tipo de associação homem-robô, nos próximos 50 anos, em que iremos abranger outros mercados para a robótica. Iremos abranger a robótica doméstica, em que teremos robôs em todas as nossas casas, a fazer serviços para nós. Iremos abranger até mesmo o mercado da prostituição. É verdade, teremos robôs a servir-nos nesse sentido. E eu terei todo o gosto em colaborar nessa investigação, no sentido científico da palavra, nomeadamente a tentar criar consciência, a tentar criar emoções. Mas esse hoje não é o dia. Hoje é o dia em que temos que nos adequar à nossa realidade. E a nossa realidade são os robôs de serviço. E é isso que nós queremos fazer. Só mesmo, estou quase. Temos também a questão passei um vídeo. Eu não vou mostrar este vídeo todo, só queria deixar a parte da sensibilização sobre a questão da cloud e a influência da cloud na robótica. Penso que é relativamente óbvia, mas por vezes nós temos ouvido muito falar da cloud aqui como a questão de a capacidade de armazenar um volume enorme de dados, o tal Big Data, e processá-los e analisar padrões. Sim, mas no caso da robótica vai um bocadinho mais além do que isso. Ou seja, temos um robô que está numa fábrica na China que aprende a manipular determinado tipo de vaso que foi criado na China, inovador, etc, etc, ou é-lhe ensinado um novo processo que ele tem que fazer e um robô aqui em Portugal passa a ganhar esse conhecimento. O conhecimento é transmitido pela cloud e temos então uma rede de robôs e não apenas um robô que está completamente separado da rede. Só mesmo para acabar então, outro aspecto fundamental no qual também a Cloud Robotics tem alguma relevância é sobre a questão da aprendizagem. Ou seja, os robôs não vão vir de facto programados com todo o seu core, mas penso que isto já é óbvio depois de todo este palé que eu estive aqui a dar, com o seu core não vão vir programados para tentar fazer determinada tarefa, mas sim com capacidade para aprender essa tarefa. E o próprio Baxter, do Ronnie Brooks, de facto faz isso. Ou seja, nós temos o robô à nossa frente, nós estamos a manipular a peça, a fazer seja o que for, o robô observa e a seguir faz. Okay? E penso que por agora é tudo. Muito obrigado. Eu estou um bocadinho pronto, à parte de ficar pronto, de qualquer forma, custa-me interromper, porque é uma apresentação muito dinâmica.